A graça e a paz do Senhor, estamos começando mais um episódio na Mesa Podcast. Hoje com uma presença muito especial. Está conosco hoje o nosso querido presbítero Genilson, o qual tem nos dado a honra de estar à mesa conosco. Vamos falar um pouco acerca das coisas do reino. Seja bem-vindo, meu irmão, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ed, a paz do Senhor, pastor Rinaldo. Amém, meu filho. É um prazer estar aqui convosco. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo aqui nessa noite. Para mim é um prazer, uma honra estar convosco aqui nessa noite. Para poder compartilhar um pouco, conversar um pouco com vocês e também aprender. Tá bom, gente? Amém. Então aqui todo ouvido, né? Vamos já começando a fazer. Essa pergunta é a mais difícil, né? Que a gente começa com ela. É a mais difícil, mas eu vou lhe dizer por quê. Porque quando você vai falar sobre você mesmo, quem é o presbítero Genilson? Eu acredito que eu sou um sonhador, que acreditei no Evangelho verdadeiro. Eu venho de meados dos anos 90, numa colheita muito boa, né, de pastores e de pregadores do Evangelho. Que naquele tempo as pessoas sempre pensavam nesse propósito de levar adiante a mensagem de Deus. Então eu entrei nesse mesmo contexto e de uma certa forma acabei sendo contagiado por essa necessidade de se levar adiante a mensagem de Deus. E eu acredito muito ainda, nos tempos atuais, de que o Evangelho tem esse poder de restaurar, de transformar, de modificar as pessoas. Eu continuo crendo da mesma maneira que criei em 1997, dia 25 de fevereiro de 1997. Glória a Deus. Okay. Foi o dia que o senhor nasceu. Nasci. Eita, tempo bom. É os anos 90. A gente também é contemporâneo dos anos 90. Nessa época, tá uma safra boa. Safra boa. Uma safra boa. Desse jeito. Glória a Jesus. Presbítero Genilson, como a gente conversava aqui um pouco nos bastidores, é uma alegria estar à mesa com o senhor. E a gente fala sempre que a mesa é um lugar que nos nivela. Nós podemos estar à mesa com aquela pessoa que se acha grande ou com aquela pessoa que também se acha pequeno. E quando senta à mesa, ela nos nivela. Isso é muito bom. E nesse ambiente, nesse lugar de comunhão, Deus nos proporciona a oportunidade de aprender, né? E hoje a gente está aqui para aprender um pouco mais. A gente entende que Deus tem lhe usado no Evangelho, pregando a palavra e fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Vamos adentrar um pouco na palavra, amém, Rinaldo? Amém. Amém. Hoje a gente pretenderíamos falar um pouco sobre a cruz. E a cruz, por muito tempo, foi visto como um símbolo de sofrimento, porque arremete a Jesus de fato. No entanto, a orientação de Jesus é: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eu queria que o senhor trouxesse um pouco da sua visão e a gente vai discorrer sobre esse assunto. É importante frisarmos o contexto inicial de como surgiram as execuções em cruz. Existe uma grande divergência do termo histórico de onde surgiu a primeira execução em cruz. Alguns apontam para os assírios, outros apontam para os babilônicos, outros para os cartagineses e até mesmo os persas, onde surgiram as primeiras execuções, né, em cruz. Esse sistema de execução ele foi adotado por outras dinastias, outros reis. O próprio Alexandre o Grande também acabou fazendo algumas execuções, até que chegou até o Império Romano. E no contexto que a gente enxerga a cruz ainda hoje, dentre as execuções que existiam na época, por exemplo, ser queimado, decapitado e ser crucificado, ela era considerada a mais dura e cruel execução de um inimigo, de um criminoso. E, por ironia do destino, justamente Cristo, sem ter feito mal algum, acabou sendo executado em um sistema tão perverso e tão mau. Alguns historiadores falam a respeito da cruz, de como era vista. Por exemplo, um cidadão romano ele não poderia ser executado, em hipótese nenhuma. Historiadores como Cícero, né, falou a respeito da cruz, que era um método cruel e terrível, que de maneira alguma o cidadão romano ele poderia ser executado naquele tipo de execução.
Outros, como Platos, né, falava, por exemplo, do tipo de execução, que era, por exemplo, em estaca. E existe ainda uma divergência hoje, como Jesus foi crucificado, se ele foi realmente em cruz, se ele foi em estaca, se ele foi em Y, porque existiam outros tipos de execuções em cruz. Existiam execuções em árvores, por exemplo. As pessoas, quando falam em cruz, a gente tem a ideia daquela cruz, né? A haste vertical, né? E a outra horizontal, que é chamado patíbulo, né? Um ser humano em si, ele não tem a capacidade humana de, após sofrer vários açoites, ele transportar uma cruz de mais de 100 quilos. Então, por essa razão, existe a ideia de que a haste principal ela ficava fixada fora dos muros, porque não se poderia executar dentro dos muros, e existia um trajeto de aproximadamente 600 metros, que aquele que havia de ser executado, ele carregava sobre os seus ombros aquele chamado patíbulo, que aproximadamente 30 quilos ele pesava. Mas depois do ser humano passar por uma situação de açoite, o próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso, né, que sofreu menos um a respeito de Jesus, mas a história relata que muitos homens, eles não suportavam nem sequer os açoites que eram afligidos àquelas pessoas. Muitos eram mortos somente no açoite, antes da execução na cruz. Então a cruz, por incrível que pareça, era um instrumento de horror, e o principal objetivo era justamente prolongar a execução daquele criminoso, para que as pessoas que observassem aquela execução temessem, observassem o método e vissem que aquilo não era mal, não era bom para ele, porque a pessoa morria asfixiado, ele perdia, por exemplo, muito líquido, né? E quando os executores queriam abreviar a execução, eles quebravam as pernas. Essa é a razão pela qual, na ocasião de Jesus, quando ele estava sendo crucificado, as pernas dele não foram quebradas, porque ele foi o primeiro a morrer. Algumas pessoas até perguntam assim, rapaz, por que Jesus seria tão fraco assim para morrer primeiro? Eu ouvi uma vez um pregador falando a respeito disso, que diz que se Jesus não tivesse morrido primeiro, quando aqueles mortos, aqueles presos morressem, né? Era bem capaz de Jesus devolver a vida a eles, porque Jesus sempre amou a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem era condenado à morte de cruz? Normalmente eram criminosos, inimigos do Estado, prisioneiros. Eram pessoas não era de bom conceito. Na verdade, aquele sistema de execução era um espetáculo para as multidões. Não era só matar, era constranger. Era constranger. Mostrar. Era maltratar, literalmente. Sim. Eles prolongavam a execução para que realmente se estendesse as pessoas observando aquele fato, não se ousassem a se exaltar contra, por exemplo, o Império Romano que dominava na época. Porque Paulo fala da vergonha da cruz. Da exposição. Né? Então, essa eu posso estar errado na pronúncia que eu falei agora, mas é isso mesmo, vergonha da cruz. Eu não sei se eu li isso ou se eu ouvi isso. Exatamente. É uma situação vexatória. Porque a situação realmente estava em Cristo, um ser que era completo, santo, inocente. Não só matar, mas envergonhar. Envergonhar. A Bíblia fala que o sirineu, ele foi constrangido a levar. Isso. Aquele era um constrangimento. É como se você comparasse aquele prisioneiro ao sirineu. O sirineu estava tomando a mesma forma do quase que um cúmplice criminoso, né? Então não era bom. É muito interessante, né? Porque a gente, como o senhor disse muito bem, a gente às vezes olha o contexto, mas não vê o papel de fundo, né? Não é só morrer na cruz, ele foi nunca foi tão forte aquela passagem que fala sobre ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, sabe? Pelas suas pisaduras. Foi um sofrimento, cada passo ali retrata esse constrangimento, essa dor. Ele foi maltratado. Jesus não só morreu e ressuscitou, ele foi maltratado até aquele momento. Agora é importante frisar que essas coisas não aconteceram por acaso. Tudo isso estava previsto na palavra do Senhor.
Por exemplo, nós encontramos, por exemplo, no Salmo de número 22, no versículo 16, diz que transpassaram-me as minhas mãos e os meus pés. Nós encontramos, por exemplo, em Zacarias 13:6, que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, era necessário que se cumprisse a palavra de Deus sobre Jesus. Se existiam outros métodos de execução, não cabia para a pessoa de Jesus. Ele precisava ser morto na cruz, porque acerca disso já estava escrito. Ele nasceu, alguns pregadores, por exemplo, Napoleão Falcão, diz que ele já nasceu à sombra da cruz. Ele não fugiu do seu ímpeto, da sua missão de cumprir aquilo, porque ele sabia que sem o derramamento do sangue não haveria remissão do pecado. E o que eu acho interessante é que ele trabalhou com todo o material da cruz, né? Ele trabalhou com madeira, trabalhou com prego, trabalhou com martelo, né? Sabendo que ia chegar ali, toda a ferramenta que foi usado, ele tinha trabalhado antes, então ele foi carpinteiro. Que coisa, né? É um negócio para deixar o cara meio que traumatizado. E tu falasse agora... Você imagina Cristo só onisciência, saber que aquela ferramenta ali amanhã iria estar pregando ele. Tu falasse, eu lembrei de um hino bem antigo, sem fugir muito aqui, mas tinha um hino que dizia assim: eu queria saber do próprio lenhador que madeira ele usou. Chile Carvalhais. É aquela safra que a gente falou no início. É verdade. Pra fazer, embora eu sinta que a árvore chorou quando viu aquilo ali cair no chão. E é muito doloroso. Eu já li a respeito disso. Acredita-se que era feito a partir de uma madeira chamada pinho, né? Acredita-se que era dela, né? Pinho. Então, um pinho. Que era comum nessa... Era comum na época, né? Eu vi algo a respeito disso. Me diga, agora vamos fazer só... Porque quando eu fico... Depois de tudo isso que o Eugênio vem falando, né? Sobre a crueldade da cruz, né? A história que ela já vinha bem antes, né? De Jesus, já vinha... Não foi Jesus que inaugurou a cruz, não foi Jesus quem foi o primeiro. A cruz não surgiu depois de Cristo, na época de Cristo, foi bem antes, bem muito atrás. Antes. Aí Jesus fala aquilo que o Ed falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você acha que o povo que ouviu aquilo ali... Que cruz é essa? Como é que é isso? Depois de toda a mensagem, o que será que surgiu na cabeça daquele povo? O povo sabia o que era cruz, a gente não, né? A gente veio saber depois de Cristo, porque nós sempre nos criamos no cristianismo, ela hoje é símbolo do cristianismo, né? E com esse esclarecimento dele, porque o senhor nos trouxe um esclarecimento. Muito bom. Muito bom. Histórico, quando, né? Jesus diz assim, pegue a sua cruz, tome a sua cruz. Seja constrangido. Peraí, eu tô aqui querendo ouvir uma palavra de amor, de paz, de libertação, de cura, e agora Jesus vem com essa conversa de cruz. Se constranja, sofra. Primeiro é importante, só antes de responder essa primeira pergunta, como entrou na questão histórica ainda, na questão da cruz, né? Nós encontramos, por exemplo, esse mesmo método de execução lá em Deuteronômio. O próprio Moisés falando a respeito disso, né? No capítulo 21, no versículo 22, 23, você vai encontrar ele falando que não deve ser mantido aquele que foi executado, né, durante a noite, né? Não deve se permanecer no madeiro. Diga aí. Então já lá atrás, mas isso remonta de muitos anos. Com relação a tomar a sua cruz e seguir, é lógico que existem várias interpretações, e eu respeito todas. Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir as pessoas. E eu acho que cada um tem uma visão, uma orientação, tem uma percepção diferente, e a gente precisa aprender a respeitar isso. Sim. No mundo que vivemos, a gente às vezes, quando alguém tem uma percepção diferente, você ignora, você acha que você é o dono da verdade. Isso é uma bobagem que a gente aprende sempre. Um homem é um eterno vir a ser. Eu aprendo sempre, eu aprendo com o pastor Ed, aprendo com o pastor Rinaldo. Quando alguém me traz alguma coisa diferente, eu procuro ouvir. Porque, às vezes, a verdade está no contraditório.
Não que o que eu vou trazer aqui seja uma grande novidade, mas eu acredito que tomar a cruz e seguir a Jesus é realmente, para nós cristãos, não, eu acredito que vocês tenham essa percepção também. A partir do momento que você toma a decisão de seguir os passos de Jesus fielmente, verdadeiramente, você encontra um grande desafio. Porque o mundo que vivemos, ele caminha no sentido totalmente inverso. Ele caminha... É esse grito de liberdade do homem que salta para fora de Deus. E a gente caminha um caminho totalmente inverso. A gente quer seguir os passos de Jesus. A gente aceita a mesma afronta que ele aceitou. Porque muitas vezes nós somos afrontados. Mesmo fazendo bem, mesmo amando, mesmo desejando todo bem às pessoas. Então, tomar a sua cruz e seguir é sofrer as mesmas aflições que Jesus. O capítulo de número 5 de Mateus, o Senhor elenca todas as bem-aventuranças e você observa e encontra ali sofrimento. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, mentirem todo mal e disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós, assim também perseguirão a vós. Então seguir os passos de Jesus é um desafio. Então é tomar a cruz e seguir. Entender o que é evangelho. Entender profundamente o que é evangelho. Evangelho não é só o que as pessoas muitas vezes pintam aí, de ser abençoado, de tudo vai dar certo. E quando vier a dor, e quando vier a perseguição, e quando vier a luta, será que o teu coração vai estar preparado para isso? Cristianismo é isso. Lá em Atos 11, se não me falha a memória, versículo de número 26, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Eles começavam a parecer com Jesus. Não era a carteira de membro, presbítero e evangelista da missão evangélica. É muito mais do que isso. São as marcas do cristianismo verdadeiro na nossa vida. É forte demais. São as feridas do caminho. A cruz a marca, né? E quanto mais, eu digo assim, pastor Ed, aqui digo abertamente, quanto mais o caminho aperta aqui, mais eu me lembro do céu. Sim. Porque se aqui tudo fosse tranquilo, tudo fosse paz, tudo fosse bom, quem é que iria pensar no céu? Quando tudo aperta aqui, eu me lembro que tem algo preparado para nós, amém? E é grande, viu? A expressão de João, lá na ilha de Patmos, que ele fala daquele, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia, adereçada como esposa ataviada para o seu marido, né? E ouvi uma voz que dizia, eis aí o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus, e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. E ali não haverá mais pranto, nem clamor e nem dor, porque todas essas coisas serão passadas. Então aqui, seguir Jesus é tomar cruz. Existe tomar lágrima. cruz. Existe lágrimas. É tomar cruz. A cruz, ela derrama lágrimas. É por isso que naquele grande dia, como você citou aí, serão enxugadas toda lágrima. Então, que tipo de evangelho estamos vivendo hoje, hein, rapaz? Está meio que barateado o evangelho de hoje. Todos, né? Eu sei que tem muita gente fazendo diferença. Isso. Mas evangelho é cruz. É cruz. Se as pessoas estão pensando que aceitar Jesus e seguir os caminhos de Jesus é só tranquilidade, não é não. É luta, é sofrimento, mas é porque tem um local muito melhor do que aqui. Isso. Não está querendo aqui assustar ninguém, não. Não, porque apesar de pesares, apesar de tudo, é a melhor coisa. É lógico, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. É isso que eu ia dizer. A gente fala sobre cruz e o contexto histórico não é novo nem velho, porque o novo aponta para o velho, o pai aponta para o filho aponta para o pai, sempre foi assim. Verdade. A prova disso aí o senhor citou muito bem, que a cruz já é citada já no velho, que inclusive tem pessoas que vivem o evangelho pautadas no novo e no velho. Aí, não, isso aqui era no velho, não, isso aqui é no novo. E a Bíblia não tem isso, não existe isso. É muito forte isso, porque o senhor falava e eu pensava, aí no contexto aí, Jesus chega para Pedro e diz assim, isso antes de Atos, né? Antes deles ser denominados cristãos, ser chamados, ser parecidos com Cristo, né? Jesus chega para Pedro e diz assim, quando você se converter. Acho forte isso. Não é isso? Como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente ia lidar com
com uma frase dessa no tempo de hoje, imagina só, como é que a gente escutaria? A gente está caminhando com o pai, caminhando com o mestre ali, aprendendo, vendo, partilhando. Aí ele chega e fala, olha, agora você vai ter que ir para um lugar, você vai ter que participar de um culto, você vai ter que se parecer comigo. Né? Eles só foram chamados de cristão depois de muito tempo. Né? Isso. O ministério ali já estava né? Enfim, evangelho, você falava sobre evangelho barateado, eu digo que o evangelho, não é que o evangelho foi barateado, é porque a prática do evangelho é que muitas das vezes tem sido distorcida. Hoje a gente vê dificuldades, eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente vê dificuldades de igrejas de trazer um contexto, vou citar aqui, por exemplo, dízimo. É algo tão difícil, às vezes você tem uma palavra, você foi convidado para trazer uma palavra sobre dízimos e ofertas, você fala ali, mas sabendo que tem alguém ali que não, o dízimo é uma coisa do velho, eu quero ver você citar o dízimo no novo. Tem pessoas que usam alguns argumentos e dividem. E o evangelho ele não nasceu no Novo Testamento. O evangelho é desde o princípio. Sempre existiu. Já em Abraão já tinha evangelho. Deus já falava com Abraão sobre o evangelho de Jesus Cristo. Deus já via a necessidade de ter o cordeiro. Desde o início. Desde o início. A gente falava esses dias como é importante você estar num lugar ouvindo a voz de Deus. Porque quando Abraão, e a gente vai voltar já aqui para a cruz, mas quando Abraão ouve a voz de Deus, convidando ele a sacrificar o seu filho, e ali a gente já vê a obediência que faltou no Éden, mas ali a gente já vê a prática da obediência, você precisa sacrificar o seu filho. Abraão calado foi, seguiu para o ambiente de sacrifício. Mas a Bíblia fala também que ele não só escutou ali, ele continuou escutando a voz de Deus. E eu dizia esses dias aqui que se Abraão tivesse escutado a voz de Deus só uma vez, ele tinha sacrificado o seu filho. Mas a gente precisa viver esse evangelho todo dia, toda hora, ouvindo a voz de Deus. Isso é muito bom. O evangelho é bênção de Deus na nossa vida. A gente precisa disso. Você estava falando sobre Abraão, sobre a desobediência, né? E o sacrifício começou lá no Éden. Sim. Né? E a Bíblia chama que Jesus era o cordeiro morto, não é isso? Isso. Tava tipo assim, o plano B. Sim. E eu acho que eu vou sair um pouquinho aqui desse tema, depois de volta. Mas é porque eu aqui ouvindo e vi o que Deus fez com o homem, sabe? Tipo, a cruz também é sinônimo de amor. Sim. Tá? Isso eu posso estar errado, tá? Comenta lá, concorda ou discorda. Concorda ou discorda, o importante aí é que você curta, tá, gente? Curta aí, compartilha, se inscreve no canal aí, nos ajuda, mas ó, a cruz também é sinônimo de amor, né? Sim. E aí você vê que Deus sacrificou, o sacrifício lá no Éden. Eu tava lendo esses dias e o homem pecou, se vestiu de folha de figueira para cobrir a sua própria nudez. É como se fosse uma justificação. Deus não aceita isso. Tá aí. Deus não aceita isso. Entendeu? Isso é folha de figueira. Isso aí é. Não, mas então é justamente isso aqui. Vestiu. Mas a Bíblia vai dizer que Deus cobre, Deus faz. Olha isso aqui. Primeiro. Isso. Olha isso aqui. Deus faz veste. Imagina aí, Deus criou o homem, né? Fez tudo. O homem pecou. Se eu fosse Deus, dizia, vai, pega o bico daqui, sai. Como foi de figueira, tu vai embora pra cá, ou então eu vou matar logo, vocês não tem futuro não. Ou o negócio que eu fiz errado. Deu errado. Mas a Bíblia diz que está o amor de Deus. Sim. Deus deu toda a sentença, depois vestiu o homem com pele de animal. Um animal foi sacrificado. Ali é o tipo de Cristo. E cobriu, e disse que fresco. Então, tipo, estava molhado de sangue quando vestiu o homem. Deus fez a roupa do homem, velho. E vestiu ele. Forte demais. Pegue, viste aqui. Eu escutei um dia o camarada disse, olha, Deus mostrou que para desobediência só tem um jeito.
é sacrifício. É sacrifício. E de fato ele sacrificou o animal para dizer, olha, não tenta justificar, não. Se auto-justificar, isso não vai servir nunca. Vai. Somente Deus tem esse poder. Aí Paulo diz, é de Cristo nos que nos justifica, né? Somente Ele. Somente Ele. E se você observar ao longo da Escritura Sagrada, aqueles que já tiveram essa oportunidade de já ler a Escritura toda, em algumas vezes, você vai perceber que existem vários pontos na Bíblia que vão deixando vestígios, apontando para Cristo, né? São vários livros. Você Tudo na Bíblia percebe aponta o para caminho já se direcionando. Você encontra, por exemplo, lá no capítulo 49 de Gênesis, versículo 10, o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Deus começa já a apontar para uma nação, Judá. Aí você lá na frente encontra alguém tentando destruir Judá. Aí o Senhor interfere. Nos tempos lá da rainha Daça, né? Já tinha edito, já tinha tudo. Mas como é que você vai atentar contra a linhagem do próprio rei, do próprio Senhor? Não tinha como acabar com a linhagem. Você tem uma pergunta aqui? Eu vendo você, Genilson, feliz demais por você estar aqui conosco Amém, hoje. É um prazer estar convosco. Uma palavra tão maravilhosa como essa, um tema tão profundo, tão forte, né? Eu estava falando com o pastor Ed aqui, dizendo, o tema da cruz pode ser raso, mas não é não, sabe? Nada na Bíblia é raso, né? Se a gente for buscar, a gente passa a noite aqui falando desse tema. E trazendo todo esse tema sobre evangelho, sobre cruz, fala um pouco da tua convenção, fala um pouco da tua história aí, desse encontro aí com a cruz. Isso é importantíssimo, gente. Essa parte é muito... Eu posso até me emocionar. Fica à Peço vontade, até perdão porque... aos nossos ouvintes aqui, né, nessa noite, mas eu sou um ser humano, né, sujeito a me emocionar também, então eu vou tentar me segurar, tá bom? Mas eu consigo. Em nome de Jesus. Mas fica à vontade, você está na mesa. Descontraído que você está na mesa, fica à vontade. Mas estamos na mesa, exatamente. A minha conversão foi um fato muito interessante. Eu venho de uma linhagem de jovens do bairro das Quintas, né? Muitos amigos meus morreram, muitos foram para presídio. E eu estava me encaminhando praticamente para o mesmo caminho. Era uma fila que estava andando e eu estava no caminho. E minha mãe já servia a Deus na Igreja de Cristo, na época, e já orava por mim, né? Por isso eu acho um conselho muito interessante para as mães que nos ouvem aqui, né? Que esperem, confiem, continuem orando. Isso. O Senhor apresente seus filhos ao Senhor, que Deus vai estar ouvindo. E Deus ouviu a oração da minha mãe. Então, quando foi justamente em fevereiro de 97, né? Eu já tinha me envolvido com outras coisas. Eu era muito brigava muito. E tinha uma vida de muita bebida e até provei droga. Foi um negócio muito legal, não foi um negócio muito legal, não. Eu precisava realmente de Deus. Então, foi muito importante esse momento. Minha mãe sempre me apresentava, pregava para mim, e eu resisti por muitos tempos. Mas olha como é importante você levar o evangelho para sua casa. Minha mãe colocava ainda no disco vinil Afonso Augusto, Cícero Nogueira. Aí eu lá no banheiro, que gostava de rock, que gostava desse tipo de música, começava a ouvir aquelas músicas. E a Escritura diz que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Ela vai batendo. E por mais duro que o coração do homem seja, um dia ele vai se render. Ele não resiste, porque a palavra de Deus ele tem esse poder de contagiar, de envolver, de penetrar no coração das pessoas. Por mais que você acredite que esteja perdido o seu filho, por mais que você não acredite que Deus possa fazer essa obra, creia na palavra do Senhor, porque ela tem esse poder de restauração. Então, daqui a pouco eu comecei a me perceber, me encontrar cantando os hinos dentro do banheiro. Isso era uma coisa ilógica para minha mente na época, né? Porque eu só gostava de rock, não tinha nada a ver. Afonso Augusto, nada a ver com rock. Cícero Nogueira. Lá o Cícero Nogueira. E num belo dia eu fui convidado por um amigo, daí a importância dos amigos convidarem seus colegas aí à igreja. Eu fui, sem pretensão alguma, cheguei, ouvi a mensagem do Senhor, Deus tocou no meu coração. E quando eu me vi, eu já estava lá no altar. Junto ao altar, já recebendo a Jesus. E
cheguei em casa mais de 10 horas da noite, já gritando, no meio da rua. Eu morava numa rua, assim, um pouco esquisita, vou dizer assim. E já gritando no meio da rua, mamãe, aceitei a Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. E realmente a minha vida nunca mais foi a mesma. Qual é a sua idade na época? Minha idade na época eu tinha 25 anos. Tá bem encaminhado mesmo. Tá, 25 anos. Olha que tive uma vida de bebedeira, de briga, só desgraça. Não, e é o auge, né, da É, idade, 25 anos, você diz, não, mas agora eu vou fazer é tudo. Se acalma aí, homem, vai fazer a minha obra, né? E para eu dizer, por exemplo, eu tinha uma namorada, né, na época, e a gente vivia uma vida promíscua, né? Todo mundo sabe como é que é. E para eu dizer para ela que já não dava mais para ficar fazendo aquilo. Isso é tomar a cruz. É negar assim mesmo. Eita, glória Eu disse, a Deus. não dá mais para mim isso. Como é que eu ia explicar isso para ela? A única palavra que eu pude dizer para ela é, hoje eu sou uma nova criatura. Eu decidi seguir os passos de Jesus. Renunciar ao seu eu é uma tarefa dificílima. Não é uma tarefa fácil. Então a minha trajetória começou ali. Então com 6 meses eu praticamente eu fui forçado a entrar para o campo de batalha. Com 6 meses eu já estava pregando no interior. 6 meses já ia pregar em outras igrejas no interior. Então, assim, Deus tinha um propósito. E o que é mais interessante, eu era um homem tímido. E era. Vai entender isso. Somente Deus poderia fazer essa obra. Quando eu era bem jovem, meu tio dizia, será que esse menino se cria? Porque eu ficava no canto da parede. Caladinho só. Como é que esse menino não fala nada, vê todo calado, o cara marada tímido. Aí Jesus pega, toma você e diz, eu vou fazer de você uma nova criatura e você vai ser o meu pregador, tá bom? Você vai pregar o meu evangelho. Ele tem negócio com os tímidos, né? Parece Tem. que Moisés andou com essas ideias também. Eu sou pesado de boca e de língua, né? Jeremias parece que também você tem uma certa dificuldade. Disse, peraí, que eu tenho um negócio pra tu. Glória a Deus. E como disse o apóstolo Paulo, né, no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 16, se pois eu anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, porque me foi imposta essa obrigação. E ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Então eu já me sentia realmente obrigado. Eu me vi cercado pelos meus amigos, sabendo que eles precisavam de Jesus, e às vezes a gente tem até um certo receio, quando a gente vai tomar a decisão, as pessoas podem estar me ouvindo agora, quando você vai tomar a decisão para Jesus, você fica com medo do que as pessoas vão pensar de você, do que seu amigo vai dizer, e comigo foi totalmente diferente. Eu realmente empunhei a escritura, meus amigos já passaram a pedir oração para mim, irmão Genilson, ore por mim, e muitos deles hoje servem ao Senhor. Então louvo a Deus por isso. Né? Para muitos preguei. Glória a Deus. Eu fico feliz porque o Evangelho ele tem isso, né? Ele prepara. A Bíblia diz que, acho que é em Salmo, não fugiu aqui onde é que é, Salmo, não me recordo, mas fala que você vive a biografia que Deus já escreveu, né? Isso. O Salmo já disse que todos os dias da minha vida foram escritos. É isso? Isso. No livro de Deus, antes mesmo de existir. Então você está só cumprindo aquilo que já está escrito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que dentro do nosso... Desculpe cortar você. Do nosso coração, eu aprendi isso, na verdade. Existe 2 lugares. Né? Existe a cruz e o trono. Dentro do nosso coração. Forte. Então, tipo, quem está na cruz está morto. Quem está no trono está reinando. E a pergunta que veio foi, quem está na cruz? É Cristo ou é você? Porque muitas das vezes a gente diz que temos Cristo tal, mas esse Cristo está onde? Ele está na cruz ainda ou ele está reinando? Né? Muito então, legal isso aí. Porque às vezes muito legal isso aí. O homem, quem está no trono está reinando. Tá dominando. Muitas das vezes, às vezes é brincadeira, rapaz, às vezes o meu homem morto quer ressuscitar, né? E evangelho é isso aí, você falou sobre você ter uma vida promíscua, cara, você tinha 25 anos. Tinha 25 anos, né? O vigor, né? O vigor, meu amigo. Você na prostituição, né? Porque a carne é bom, pecar é bom demais, né? Pecar é bom demais, a consequência do pecado é que é terrível, mas pecar é bom, né? Então você tem que renunciar. É pegar esse homem e cravar ele na cruz. Como disse Paulo. Paulo disse.
Eu né? estou crucificado. Estou crucificado com Cristo. Não vive mais eu, Isso. mas Cristo vive em mim. Cristo. Eu Ele morri, reina, o eu ele vai morri, reinar. né? O eu morri, né? Sim. O meu já era, o meu está crucificado. Agora, quem vive é Cristo. Muito forte. Então, nesse trono, Cristo tem que estar sempre reinando. E aí você vê, É o eu Senhor. nunca mais vou. A gente vive o Evangelho, e eu nasci no Evangelho, passei por algumas igrejas e acaba que você pega um povo, né? Por onde você Sim, passa. é verdade. Essa mesa aqui já está sendo Natural. tão Essa enriquecedora para benção mim. demais, é. E às vezes eu nunca mais vou ver a cruz da maneira como eu já vi muitas vezes. A cruz ela é constrangimento. É constrangimento. A glória do Pai, ela não. Eu costumo dizer sempre, às vezes a gente pensa que a bênção de Deus, Deus ele desenhou uma bênção pra gente, ela vai ter que ser entregue em meio aos holofotes. Não. Negar-se a si mesmo, viver cruz, é entender que o morrer é Cristo, o viver é ganho. Sim. É entender que o que eu julgo ser vergonha, pra Deus é dupla honra. Sim. Né? Perfeito. Então, é aquela coisa, é aquela contramão que o senhor falou no início. A gente está indo nessa contramão. Nada pode ser tão óbvio. Tem que ser ilógico mesmo. Ilógico. Tem que ser. Peraí, o negócio está dando certo demais. Eita, peraí, tem que acender aqui uma luz, porque o evangelho, ele não. Não é que o evangelho vai fazer da minha vida, a sua vida, tem que dar certo, porque. Não é bem assim. É a gente entender que a gente de fato vive na contramão do mundo. Cruz é ir na contramão. É ir na contramão. É ir na contramão. Por exemplo, eu já vi em igrejas as pessoas dizendo assim, na TV, venha pra cá pra você ficar rico. E as coisas não são assim. O nosso maior tesouro é aquilo que o apóstolo fala, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiu o coração, né? As coisas que Deus tem reservado para a igreja, né? Para o seu povo. E Jesus falou também, não juntai tesouro na terra, né? Porque a traça e a ferrugem consomem, os ladrões minam e roubam. Mas juntar tesouro no céu, porque lá nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e roubam. E ele disse, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará teu coração. Deus abençoa as pessoas? Lógico que sim, lógico, eu sou uma prova viva disso. Deus abençoa, lógico que abençoa, mas não é uma regra. Eu também... Evangelho não é viver em miséria, não. Não é não, Deus abençoa, sim. Até porque a gente tem que também entender o conceito do que é bênção. Também. Eu escutei uma história tão bacana e falava sobre missão. Juntou uma turma de gente aí, foi fazer missão em uma cidade. Aí se juntou um bocado de barbeiro. Uma determinada igreja foi fazer missão em uma cidade. Juntou 20 barbeiros, chegou na cidade pequena. O povo cortou o cabelo de todo mundo. Estou fazendo missão, obra social. Sim, obra social. Aí quando foi, isso no final de semana, quando foi na segunda-feira, o barbeiro da cidade chegou na igreja com papel de água e de luz. Ele fez, olha, o senhor abençoou muita gente, mas o senhor cortou o cabelo da cidade toda. Então até nisso a gente tem que ter... Né? É o conceito do que é bênção. Porque nem sempre bênção é ter. É lógico. Às vezes você precisa ser. Sim. E às vezes você tendo, você não é. É meio confuso, mas Lógico que sim. Porque assim, você está preparado para receber... Eu até disse que esses dias que às vezes Deus não nos dá algo porque talvez a gente não saiba administrar aquele algo. E às vezes Deus não cumpre ou não fala aquilo que a gente quer ouvir, porque quando a gente passar a ouvir, a gente sai de uma zona de desinformado para talvez desobediente. Porque se Deus falar comigo, se Deus falar com você, e se Deus mandar fazer, aí você tem que fazer. Sim. Porque aí aquilo que a gente entendia ser bênção pode se tornar uma maldição. Então até o conceito de bênção. Às vezes você fala, não, ser abençoado é ter alguma coisa. Não, tem tanta gente aí que vive daquilo do céu, aquilo que desce do céu, literalmente. E o que o apóstolo Paulo falou, né? Que as pessoas, nessa busca, nessa ânsia, por busca por dinheiro, por essas coisas, acabou se transpassando a si mesmo. Sofreram mal, não foi bom para ele aquilo ali. Era melhor que tivesse ficado Vamos lá, vamos ver se você consegue completar aí o versículo que você está agora. Eu acho que foi Paulo que escreveu que o reino de Deus não é
comida e nem bebida. É paz, gozo, longanimidade. esperança. Pronto. É dentro dessa É dentro disso aqui. Então o reino de Deus nem é bebida nem é comida. É paz, é gozo, fé, esperança. Isso aqui é o Como se reino. eu pudesse ter alguma coisa, mas não pode faltar isso aí. É isso aqui. Eu É, posso, não, eu eu posso posso ser comer, rico. mas Essas outras coisas podem até ter. Eu posso O ser. importante é isso. Eu posso ser rico, eu posso ser milionário se eu entender. Né? Quem era Davi? Davi foi um dos maiores reis, né, de Israel, um dos maiores grandes reis. É só para você entender que Deus disse que o reino será eterno. Não sei se Davi entendeu, na cabeça de Davi, porque Davi, eu acho que Davi não estava naquela visão. Davi disse, caramba, velho, meu reino será eterno. Tem noção do que eu vou ser? Como é que é isso? Eu vou ser eterno, meu amigo. Meu reino é ser eterno. Deus não vai tirar, não. Vai ser. Só que Deus estava falando de Cristo, né? Sim. Falando para Davi de Cristo. Porém, Davi, você tem noção aí que Deus pegou de Davi. Mas quando Davi vai falar, Davi diz que sou um pobre miserável. Eita. Sou novo, pobre, sou miserável. Ele olha para ele porque está entendendo quem ele é. Mas ele era rico. Ele era rico, era um grande rei. Mas é entender quem você é. É o ser e o ter. Exatamente. É o ser e o ter. É verdade. Eu tenho, mas eu preciso ser. preciso ser. E se você observar quem defende essa teoria, eles apontam para um céu terreno. Eles querem viver o céu aqui na O melhor terra. aqui. O melhor aqui. Eles parece que esquece da eternidade. Então é muito complicado isso. A Pra cruz, gente, não. E eu não a quero. cruz ela veio trazer para nós foi salvação, foi perdão, foi restauração, foi vida eterna. Não foi dinheiro, não foi nada Mas eu disso, não quero polemizar, não. Ai. Mas eu já escutei, e isso Sim. eu era muito criança e muito, talvez adolescente, mas eu escutei aquele contexto das ruas de ouro, e parece que em algum momento a gente fez uma promessa, e parece que o valor do céu estava nas ruas de ouro, estava no que a gente poderia desfrutar. E quase que um valor monetário, né? Porque ouro para Deus não é o nosso ouro. É não. Lógico que Né? não. Ali é uma figura. É uma Né? figura. É uma figura O João, do ele trouxe- esplendor do que se assemelha Sim, aqui na sim, Terra. né? Ali é uma figura só. Mas assim, Nada mais que isso. eu quero acreditar, e eu espero estar errado, mas eu quero acreditar que a gente é meio que corresponsável por uma figura alegórica diferente. Em algum momento a gente apresentou essa rua de ouro como um ambiente muito melhor do que esse aqui. E assim, de fato o céu é um lugar melhor, mas não por conta do ouro. Não, Não, é cor. é porque ele vai estar lá. Ali é esplendor, ali foi algo, a palavra mais aproximada da visão que João teve. João, ele, Qualquer João, lugar ele, que João, Deus, ele- eu diria até assim, qualquer lugar que Deus estiver, pode ser numa rua sem asfalto, que né, não precisa ser. É verdade. Inclusive, tinha um ditado que os meninos, na minha juventude, diziam que o pessoal, enquanto estão brigando e roubando ouro aqui, lá ouro vai ser só para fazer calçada. Eu já escutei algo Já ouviu também parecido. isso aí? Era mais debate de jovem, né? Dizendo, muito engraçado essa expressão, muito interessante. Esse é o sinônimo, né? Esse é o que representa o Evangelho. Essa é a cruz, né? Esse é o sacrifício. A gente tem que entender essa visão da cruz, né? Temos que entender isso aqui. Genilson, tu falaste sobre tua conversão. Me diga uma coisa, nessa estrada, quantos anos tem de Mas são 27 anos, né? 27 anos? 27 anos de caminhada. Um ano a mais que eu. Ininterrupta. Tive várias dificuldades, vários acidentes que poderiam ter me parado. E eu entendi perfeitamente que era uma obra do maligno, lógico, né? Quando você se predispõe a seguir os passos de Jesus e pregar o Evangelho, levar adiante e tratar com seriedade, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria de frisar aqui hoje, pastor Hélio, trazer realmente com seriedade as coisas de Deus. Porque às vezes as pessoas começam a misturar muita coisa e aí às vezes eu fico um pouco preocupado, porque a gente foge um pouco do contexto daquilo que o Senhor traçou para nós. O mundo que vivemos hoje, ele pode até de alguma forma nos influenciar,
Mas ele não é nosso objetivo, a nossa esperança não está nesse mundo aqui, não tem nada a ver com isso aqui não. Nós somos peregrinos. Sim. Eu creio nessa palavra, eu estou aqui provisoriamente. Pode ser que a trombeta toque agora, eu ainda creio nisso. Eu sou um daqueles que ainda creio dessa maneira. A gente está aqui fazendo esse programa hoje, falando a respeito de Deus, as coisas do Senhor, a trombeta tocar e a gente subir. Não tem, é só isso mesmo. Eu me lembro que na minha juventude, né, ouvia muita pregação sobre arrebatamento. Era tanto que eu tinha muito medo de ficar. Né? Então, eu passei um período afastado do Evangelho, porque eu fui nascido e criado no Evangelho. Eu digo que tenho 26 anos porque é contando com o novo homem, com o novo convenção, né? Sim. Mas fui nascido e criado no Evangelho. Então, como menino, eu ouvia muito a pregação. Então, quando eu me afastei do Evangelho, eu não tive paz. Eu passei 5 anos afastado. Eu não tive paz nesses 5 anos. Eu pintei e bordei, sabe? Tudo que eu fazia, mas não fazia. Tipo assim, tinha os colegas que às vezes iam pro show, na época, eu esqueci o nome agora, mas era aquele, os clubes, né, que tinha, e aí a turma tava lá, meu amigo, eu ficava dançando desconfortável. Todo desengonçado. Todo desengonçado. Tipo assim, é como se a verdadeira mensagem da cruz estava impregnada. Quando a Bíblia diz que ensina um menino o caminho que deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Não é que ele não vai deixar o Evangelho, ele pode deixar, mas a mensagem está lá. Ele sabe o caminho, ele pode querer, mas está lá. Né? Ele não se engana. Então, tudo aquilo que eu fazia me deixava com medo. E eu terminava tudo, eu ia para casa, dobrava o joelho, chorava, pedia perdão a Deus, tinha misericórdia, não me deixe ficar aqui não, se eu voltar hoje, me perdoe. Então foram 5 anos perturbador. Né? Foram 5 anos bem triste, porque a mensagem da cruz estava pregnada. Aí trazendo para cá, o pregador pregava muito sobre o arrebatamento. Sim. Aí hoje, quando eu olho para a igreja, e eu não vou generalizar, porque eu vou falar da igreja que eu sirvo, e eu vejo pessoas jovens dispostos a pregar o Evangelho, jovens que buscam e pagam preço, irmãos que buscam e pagam preço, mas quando a gente olha no geral fora, a gente vê um povo que parece que o arrebatamento está longe de acontecer. Sabe? Aquela palavra de João, que diz assim, filhinho, já a última hora. João, né, quando escreveu isso, acho que na primeira epístola de João, não estou bem lembrado agora, quando ele falou isso, porque naquele tempo ele já achava que já era a última hora. Sim. Naquele tempo ele já viu que havia situações difíceis, a igreja estava esfriando na visão dele. Vocês vão ver isso hoje, hein? Como está a situação dele hoje? Acho que ele diz assim, filhinhos, acabou o tempo. Acabou o tempo. Jesus voltou e ninguém viu, né? Mas João tinha isso, mas aquela mensagem de João, ela é para hoje. Sim. Nós estamos vivendo o tempo do fim, né? Para a igreja. Estamos falando ainda da questão do anticristo. Para a igreja, estamos vivendo o tempo de fim. Pastor Rinaldo, eu peço desculpas interromper, não, fique à vontade. Mas tem sido um dos grandes diálogos que eu tenho tido com minha esposa em casa. Assim, eu tenho uma grande preocupação com relação à pregação do Evangelho, no sentido de que a gente está fugindo um pouco da Escritura. Se você observar, as citações de Jesus, a maioria delas, por incrível que pareça, estão em Deuteronômio. Jesus usou muitas citações de Deuteronômio. Eu queria saber por que a gente que eu digo, a igreja, no contexto geral, está fugindo disso, está se afastando tanto. A gente está criando tanta narrativa, talvez na ânsia de trazer algo novo, algo que vai impactar. Eu não vou usar palavras aqui, porque as pessoas podem até lembrar da mensagem, mas tem mensagens que
a gente enfeita muito a mensagem, talvez para agradar uma pessoa ou outra. Isso é natural, as pessoas às vezes se preocupam com isso, mas a gente esquece um pouco da escritura. Da escritura. A essência. Da essência. A gente precisa voltar para isso. Isso eu acho muito perigoso, porque, assim, é bem verdade que, como o apóstolo Pedro falou que, a respeito de Paulo, né, diz que há pontos difíceis de entender que os indoutos, inconstantes, torcem para a sua própria condenação. Mas Paulo foi o sintetizador, ele sistematizou o cristianismo. Ele tentou simplificar para nós. Mas eu me preocupo com a mensagem que é pregada hoje, que está levando para um contexto que dá uma margem de liberdade muito grande, mas sem fundamentação. Eu crio muitos pontos num determinado assunto e as citações que eu tento embasar não estão de acordo com a palavra. Então, eu converso muito com minha esposa, eu fico às vezes triste, porque a gente precisa voltar para o que o senhor falou. Por isso que eu até peço perdão ao senhor, porque eu interrompi justamente isso que o senhor disse aí. Mas precisa voltar para isso aí. Eu pergunto a vocês, isso tem muito a ver com a geração, porque assim, eu não quero ser nostálgico nem... Eu entendi, estou entendendo. Porque assim, a gente fala muito da nossa, sim, da da nossa nossa safra, época, da nossa época. Tal. Mas assim, hoje, querendo ou não, e eu digo isso com muito cuidado, quem sim. assistir, por favor, tenham misericórdia. Compreendo. O público é diferente. Lógico. Em algum momento, com muito respeito eu digo isso, em algum momento a gente precisou mudar algumas sim. coisas. E a gente tem que ter esse cuidado, eu concordo demais e compartilho essa ideia. A gente mudou a liturgia, a gente precisou colocar mais eventos, a gente precisou prender, ou trazer mais, chamar a atenção de uma maneira geral. E isso não tinha, né? Isso não era necessário. Eu falava aqui esses dias com outra pessoa aqui, e a pessoa falou um exemplo que eu achei interessante. Em algum momento, ir para a igreja era símbolo de castigo. E hoje, para alguns jovens de dessa geração atual, é um peso. Sim. A gente não pode perder a essência do evangelho. Não pode. Cruz é isso. É isso. A gente precisa viver cruz. Não é querer viver muito, é querer morrer. É querer sim. morrer, né? Quando a gente quiser viver muito, aí a gente não vai conseguir morrer, né? Mas aí a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: isso não é muito em função de uma geração atual? Eu com muito cuidado falo isso, mas uma geração que é mais sensível. Eu sim. me preocupo com isso, eu digo isso com um olhar de preocupação. Sim. Porque se o senhor citou aqui muito um exemplo clássico aqui, na sua época existia um medo. Existia um medo. Não, eu estou no lugar errado, eu sou um peixe fora d'água, literalmente. E é porque estava impregnada a mensagem da cruz. E a cruz ela nos arremete ao final, que é o arrebatamento. Então, se não tem cruz, não tem o arrebatamento. E não só ter medo, mas não ter nem anseio de estar lá. Essa história de evangelho, de fato, já a gente prega, não, Jesus está voltando, e eu não sei até que ponto o ouvinte desse tempo presente, ele consegue absorver isso. Sim. Uma coisa é escutar, absorver. Você está voltando ao ponto, você diz assim, vixe, meu amigo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que melhorar, tenho que parar com isso aqui, você está voltando. Porque era isso aqui, pronto, justamente isso aqui. O pregador dizia assim, a vinda de Jesus está próxima. Meu amigo, que dá um temor. Quando o senhor falou agora, pode ser hoje, depois desse programa. Já chega, isso. Pode ser. Só que a casa está tão descansada hoje. Mas até que ponto isso hoje um choque, chega a impactar. Né? Então, aí eu me preocupo. Quando o evangelho, para alguns, não é suficiente. Sim. E não porque ele não seja suficiente, mas para alguns não chega como, ei, Jesus está voltando. Se liga aí. Acorda. Pode ser hoje. O apóstolo Paulo, instruindo Timóteo, dentro dessa temática aí, ele diz assim, ó, pregues a tempo, instes a tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas aí ele diz, olha o que ele disse a Timóteo. Mas tu, se referindo a Timóteo, ser sóbrio em tudo, sofre aflição, faz a obra do evangelista, cumpra o seu ministério. A minha preocupação maior não é nem a metodologia, porque você pode criar métodos, sistemas, criar situações para que as pessoas sejam impactadas pela cruz, que é o tema nosso hoje, para que elas sejam alcançadas. Ainda hoje eu tenho a felicidade de dizer que quando às vezes prego, algumas pessoas tomam a decisão. Eu fico feliz com isso ainda. Ainda há a marca da cruz. Mas a minha preocupação, eu não sei nem se eu teria liberdade de falar aqui, porque eu fico constrangido. Eu confesso a dizer. Porque eu já vi, por exemplo, uma pessoa falar a respeito de Raabe, a prostituta. E ele pregando a respeito de Raabe, eu não vou nem usar a expressão porque é muito baixo, muito chula, é esdrúxula, é horrível. A expressão não é legal. Então, eu me preocupo com isso. O Evangelho, ele não pode, a gente tem princípios que a gente não pode ultrapassar. São pilares que o Evangelho não autoriza usar expressões como a pessoa usou, essa vagabunda aí com relação a rápido, tá entendendo? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Apesar de eu ser um homem que tem a liberdade do Espírito Santo, que Deus me deu liberdade para criar estratégias, para pregar de uma forma, de outra, seja pela rádio, uma maneira de pregar, ou através de um gesto, de alguma forma. Liberdade, não libertinagem. Exatamente. Eu tenho que ter respeito com relação à palavra. Eu não posso fugir dos princípios estabelecidos, porque eu não mando nela. Sim. Ela é que me orienta. Tá entendendo? Eu não posso criar, por exemplo, um sistema falando de Raabe, a prostituta, que vai lá e pega aquela vadia numa pregação. Imagina o impacto. Pode ser que, não, mas a pessoa que vai estar me ouvindo, ele vai entender, tudo bem, certo, mas eu vou chocar outras pessoas que vão ouvir uma coisa grosseira dessa. Sim. Então é preciso também que se respeite. Eu acho que a gente precisa, voltemos, a palavra é importante. Precisamos voltar para isso. O Evangelho, ele é suficiente, a gente não precisa... Ele é suficiente. O que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. A gente não precisa... Prega o Evangelho. Não se preocupe com isso não. Vai ter gente ouvindo doutrina aí, não se preocupe com isso não. Pregue. Você vai fazer a sua parte. Faça a sua parte. Evangelista. É o que eu estou tentando fazer. Eu já errei muito, sabe? Então, tipo aqui, eu não sou aqui, eu não sou nem quero ser, e talvez algumas vezes eu fico observando, será que eu sou, né? Eu digo assim, soberbo, ou me achar que eu sou o cara demais, não lembrar quem eu fui, eu não posso esquecer nunca, sabe? Tipo assim, eu errei e faço questão de não esquecer que eu errei, apesar que a Bíblia me ensina a olhar para frente e deixar o que passou para trás. Mas isso é como eu te digo assim, é para eu olhar para o meu irmão e ter misericórdia dele, entendeu? Para que eu não seja também grosseiro demais e olhar para o irmão e dizer que esse irmão cai demais, como eu errei. Então, isso a cruz me faz entender que eu precisei voltar e crucificar o homem, velho. E todo dia esse homem tem que ser crucificado. Todo dia esse homem tem que ser crucificado, né? Eu estava dizendo para o pastor Ed que vem agora no ônibus e eu estava ouvindo uma mensagem tão gostosa, né? Um cheio, mas eu estava ali e eu rindo, sabe? Eu conversando, rindo, ouvindo aquela mensagem boa. E quando foi descer do ônibus, né? O ônibus cheio, aí tem um pessoal na porta do ônibus, né? Parecia aquela agonia. E na hora em que eu tava descendo, já o homem velho já tava querendo sair da cruz para dar um chute no... Aí eu empurrei o rapaz assim, eu digo, meu filho, se ele descer um pouquinho, Jesus me ajuda. Deixa, depois eu subo, né? Você sobe, mas todo dia a gente tem que crucificar. Isso é evangelho. O evangelho diz assim, não, o seu eu não fala, você não tem razão. O evangelho é isso aqui. Você não tem razão. Você perdeu a sua razão. Você perdeu o seu direito. O seu único direito aqui é de amar. O seu único direito aqui é de perdoar. Né? E trazendo isso aqui para o nosso tempo de hoje, eu tenho me policiado para não ser religioso.
sabe? Não confundir essas coisas, porque eu falo isso porque, tipo, Redigene, né? Ela sempre diz assim, isso é religiosidade, isso é dogma. Então tem que separar o que é dogma, o que é religiosidade e o que é a cruz. É porque muitas das vezes a religiosidade esconde a cruz. Esse ponto. Verdade. E a religião, ela mata. A prova viva e a gente é categórica é a crucificação de Jesus. A religiosidade, ela esconde a cruz. Eles não viram Jesus como o Messias. Eles não conseguiram. Pronto. É verdade. Depois, mais na frente, os discípulos não reconheceram o próprio Jesus. Porque a religiosidade, ela esconde isso. Cega. Ela cega. É. Então é algo, assim, e eu falei sem querer voltar no tema, mas só pincelando aqui, a gente precisa ter um certo cuidado, porque eu falei também esses dias aqui, a gente aqui vive uma transição de geração. Sim. E acaba que é como que uma estação, você sai de uma estação e entre outra estação você tem que mudar a roupa. Mas você continua você mesmo. Uma coisa é eu mudar a minha roupa, outra coisa é eu mudar a minha essência. Quando eu troco de roupa eu não mudo, não. Não deveria, né? Eu quero até fazer menção aqui de... A gente por muitas das vezes fomos criticados aí na história, porque a gente era uma pessoa com paletó e outra pessoa sem um paletó. E é meio que a roupa nos mudava. E a roupa não pode nos mudar. Não. A gente vive essa transição de geração e a gente vive uma geração diferente de uma geração nossa, de uma geração passada, que aparentemente parecia ser uma geração mais forte, mais pé no chão. No entanto, a gente não pode permitir que a religiosidade Verdade. não nos faça cuidar da geração atual. Se há uma fragilidade, se há uma dificuldade, a gente precisa correr para a essência. É verdade. Aí eu volto a repetir o que eu disse agora há pouco, porque a palavra por si só, ela é É suficiente. suficiente. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Esse exemplo que você trouxe aí, Rinaldo, é muito interessante, porque todos os dias nós somos convidados a colocar naquele trono ali o nosso eu. Na cruz. Não, a gente quer governar a nossa Sim, vida. sim, A gente sim. quer governar a nossa É, vida. é. Enquanto a gente entender que é a gente governando, aí Deus ele se recusa. É. Não, você quer governar, ele se recusa. Então, esse evangelho a gente precisa viver. Pegar o conselho do salmista, entrega teu caminho ao Senhor e confia. A gente entrega. Não, peraí. Depois de pego, deixa eu pegar aqui a direção, né? Eu dirigindo, eu acho que eu falei isso, eu tava dirigindo com o pessoal, eu fui pra Maceió e o pessoal dormiu. Conhece Maceió, né? Tem muitas Não curvas. conheço, não. A estrada para Maceió tem muita curva. Chovendo muito. E assim, tinha um horário de chegar, então pisava. O pessoal tava aqui. O pessoal que me contratou para dirigir, pessoal acostumado com o motorista. Acostumado a entregar a direção a um profissional. Então, tipo assim, ali Deus falou comigo, ali eu ouvi, né? Deus falando comigo, porque eu tô aqui dirigindo e eu tô pensando neles. Um tá no celular e eu pisando, chuva caindo, um celular, outro dormindo e ninguém. Até uma mulher, porque normalmente mulher ela que fica mais atenta, né? Aí eu esperei que a mulher tivesse ali só me avaliando. Quando eu olho, tá dormindo. As pessoas são acostumadas a viajar, pessoas são acostumadas a entregar a direção na mão de um profissional. Então é confiança total. Então eu entendi que a vida deles estava na minha mão. E entendi que eu tinha a responsabilidade de levar e trazer em segurança. Então toda a atenção estava ali. E aí é onde entra o Evangelho, aí é onde entra Deus, né? É esse meu eu ser crucificado na cruz, é a minha vida ser direcionada por Ele e eu confiar. E se eu confio no aqui, Ele conhece a estrada, Ele sabe o alvo, Ele sabe para onde está me levando, né? Verdade. Quando eu cheguei, eles tinham um compromisso lá, então cheguei no local, parei, o que era para eles fazer, fizeram, mas para voltar, para dirigir, era comigo. Então aquilo que é para você fazer, você faz. E aquilo que é para Deus, é Deus. Então é isso que Deus quer de nós, né? Uma das grandes problemáticas é justamente essa questão do homem, de ele ser muito inquieto.
A Bíblia diz que a esperança demorada adoece o coração. Você espera, espera, aí vai demorando. E você, às vezes, perde essa paciência. É muito importante a gente confiar no Senhor. Entregar a Ele. Está na mão dele? Confie. Não, mas irmão, Jesus está demorando, está durando, eu estou sofrendo. Faz parte da trajetória. Confie no Senhor. Ele não deixa ninguém desamparado. Não deixa. Eu confesso que muitas das vezes eu já tomei muito controle. A gente faz Já isso. peguei muita todo direção. dia. É por isso que às vezes não chega muito, não chega. Porque a gente toma direção direta e cai em buraco. É contraditório. A Bíblia diz que a gente tem que entregar a Ele e confiar. E a gente sempre quer botar a mão. Às vezes entrega, mas não confia. Não é. É, aquela pessoa que não está acostumada com o motorista, aí está dirigindo o camarada, mas não dorme, ele não dorme, viajando todo dia, nem dorme, nem descansa, tá pagando o camarada e o camarada está lá, só olhando. Cuidado para cair, ó, o radar ali, ó, o buraco ali, com essa curva aí, ó, o carro na frente. E esse negócio de estrada tem tudo a ver, porque ele disse que ele é o caminho, né? É verdade. Forte demais. Além de pedir a direção, ele é o caminho. Eu sou o caminho, eu conheço. Glória a Deus. Eu conheço, né? Eu conheço, eu sou o caminho. Tem uma história que eu acho que aconteceu na Romênia, uma história real, de uma criança que havia recebido uma promessa do seu pai, de se acontecer. Caso acontecesse qualquer coisa, ele sempre estaria junto dele e não o desampararia. E houve um terremoto. Eu só não me lembro em que ano foi, sinceramente eu não lembro. 87, foi muito tempo. E desabou aquela escola. E as crianças que ficaram numa sala e essa criancinha que tinha ouvido essa promessa do pai estava entre eles ali. E ele confortava os seus coleguinhas dizendo: não se preocupe, meu pai me fez a promessa de que virá ao meu encontro e vai nos tirar daqui. E o pai sabia onde era, os bombeiros estavam tentando remover os escombros. E o pai, muito ágil, sabia onde era a salinha do filho dele. E foi passando e foi tirando as coisas e abriu uma frecha. Assim, uma flechazinha, e viu o filho. O filho, quando olhou, e disse: venha, meu filho, venha, seu pai está aqui. Eu disse a você que onde você estivesse, eu estaria junto a você. Aí ele disse: não, papai, tire primeiro as outras crianças, porque eu sei que ainda que desabe aqui, você não vai me deixar desamparado. Então, é essa confiança que Deus espera de nós. A gente, às vezes, fica querendo sair primeiro, né? Sair pelo buraco, né? Mas entregar a Deus essa confiança é a melhor coisa que nós fazemos. Essa entrega é a entrega de morro. Morro, deixa ele viver em vocês, né? Morro, só pega esse homem aí e crucifica ele aí nessa cruz, né? E deixa ele viver, deixa ele tomar a direção da sua vida. Esse é o significado da cruz, é o negar. É lindo a expressão, eu ouvi há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, de um cantor que dizia assim, que Deus saiu, né? Cristo saiu da eternidade e veio para o nosso tempo, né? Para nos tirar do nosso tempo e nos levar para a eternidade. Isso é maravilhoso, gente. A cruz tem todo esse significado para nós. É muito mais do que marcar um tempo, uma época, antes de Cristo, depois de Cristo. Não, ali ele estava perdoando os nossos pecados. Estava restaurando. E eu digo mais, acredito de maneira metafórica, né, que a cruz é importante a gente levar até o fim, porque ela realmente é como se fosse um passaporte. É como se você tivesse que colocar atravessar um rio e colocar aquela cruz para atravessar para o outro lado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lerem O Peregrino, um grande livro. Eu assisti O Peregrino. Eu No tenho um livro final, em casa, ali no eu Rio vou da para Vida, ele. que ele teve que atravessar o Rio da Vida, foi o último suspiro dele. Muito bom esse livro. Eu já vi o filme e já li o livro. Aconselho a ler o livro. Muito interessante. A alegoria que o escritor usa ali é muito lindo. Hoje tu já sabe, né? É de brecha. É muito lindo. É muito bom. O evangelho é tremendo, né? Presbítero Genilson, eu quero agradecer demais. A gente está chegando nos finalmente aqui, mas essa conversa ela poderia durar horas, porque Deus ele é muito bom ter nos proporcionado esse momento com o senhor aqui. A gente vai fazer um último bate e volta, que eu vou falar uma palavra e o senhor vai trazer uma visão ou algo a respeito daquilo que lhe arremeta essa palavra.
muito forte. Eu estou na lembrança aqui que o senhor falou sobre Mateus 5, sobre as bem-aventuranças, e ficou batendo na minha cabeça que Jesus fala Mateus 5, aí de Mateus 6 ele fala, agora você faz o seguinte, vai para o quarto orar. O evangelho ele não tem é muito, muito claro. Eu vou ficar com essa mensagem. A palavra ela é suficiente. Glória a Deus. Ela é suficiente. Sim. O pessoal precisa entender é a cruz. Hoje eu saio abençoado. De antemão já agradeço demais a sua presença. Vamos fazer um breve bate e volta. E eu quero começar falando com o senhor. O grande dia. Arrebatamento. Família. Eu, minha esposa e meu filho. O céu. Uma esperança. A igreja. É o mecanismo que nos transporta. Jesus Cristo. É o nosso Pai, nosso Redentor, nosso Deus, nosso Senhor. Cruz. Uma tarefa árdua. Glória a Deus. Amém. Louvado Quero seja agradecer Deus. mais uma vez a sua presença, por ter nos abençoado. Nós fomos abençoados demais com a sua presença. E em público aqui falar do meu carinho e mandar um abraço grande para o Gideão. Amém. Gideão é bênção de Deus na nossa vida. Obrigado, meu irmão. É um missionário com a guitarra na mão. É meu filho, amado. Amém. Glória a Deus. Amo meu filho. Meu filho Aproveitar. foi um presente que Deus me deu. Glória a Deus. Um Então, grande presente. É meu amigo, meu companheiro. É meu filho. E eu vou fazer o maior desafio para Gideão, para trazer para cá. vamos. Nesse momento. Gideão, queremos você aqui. E você aqui, viu, Gideão? Já foi firmado aqui. Deixo a minha gratidão a vocês pela oportunidade. Eu estou um pouco nervoso, estou muito acostumado com isso, mas é um prazer estar com vocês. Eu amo vocês de todo o meu coração. Amém. A Igreja de Deus é linda. Ela tem essa marca, essa coisa que cativa a gente. A igreja verdadeira é linda. Vale a pena, tá, gente? Eu também quero deixar aqui minha gratidão, tá, por ter atendido aí nesse nosso convite. É muito bom ter pessoas amigas, né? Como você tem sido para comigo, um amigão, apesar de a gente falar pouco, mas quando a gente se encontra, meu amigo, a festa é grande, né? Deus nos uniu, né? Isso é maravilhoso demais, eu amo demais. Tanto você quanto a Ana Carla, né, a sua família. Até porque eu me sinto amado por esse povo, sabe? A parte boa, é a parte boa. O que é que eu tenho para oferecer, né? Meu Deus, olha. É onde eu digo assim, Deus é bom. Mesmo. Deus é muito bom para mim, uma porque eu sou um apreciação. milício, não tenho nada para oferecer. Mas Deus me deu pessoas como o A Genilson. excelência está no vaso de barro. Tá no vaso de barro. Mas eu digo isso com Louvado seja verdade Deus. e grato demais a Deus, sabe? Eu sou Amém. muito grato de verdade ao Senhor. Eu digo assim, Deus não me deu dinheiro, mas me deu amigos. Louvado Né? seja Deus. Amigos. E eu sou muito grato demais, obrigado de verdade. Tá? E a gente vai se encontrar de novo. Outro dia a gente chama Em nome você de de novo. Jesus. Tem a parte B. Parte Marca aí. Amém. Graças a Deus. Deus está conosco. Glória a Deus. Esse foi mais um podcast na mesa. Você que esteve conosco até aqui, não deixa de compartilhar, não deixa de curtir aí. Manda esse vídeo para outra pessoa. Eu já saí daqui abençoado. Eu vou ouvir de novo. Não deixa de abençoar outras pessoas. Não deixa de levar a palavra do Senhor por meio das mídias digitais também. Que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor. Amém.